vamos justamente repercutir a resposta da Eletrobras. O que foi que a Eletrobras disse em relação a esses posicionamentos do presidente da República, hein, Viga? Seja bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Entende que é ilegal, que é irregular toda essa investida, essa iniciativa do governo federal, do presidente Lula, para tentar de alguma forma ampliar a posição dentro da ex-estatal, agora da corporação Eletrobras, se tornou uma corporação por um processo conduzido no governo passado do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, eu conversei com muitas fontes nessa segunda-feira que entendem, que sabem que o governo está tentando falar para o seu meio, para os seus simpatizantes, para aqueles mais próximos, o que chamam de cercadinho, mas o governo, segundo essas fontes, analistas e especialistas também, eles sabem dentro do governo que é muito difícil o acolhimento por parte do Supremo Tribunal Federal dessa investida, dessa iniciativa feita pela Advocacia Geral da União na última sexta-feira junto à Corte Suprema. A Eletrobras, em comunicado nesta segunda-feira ao mercado, disse que essa investida do governo contraria as premissas legais e econômicas que embasaram as decisões de investimento do mercado, inclusive aqueles milhares de brasileiros, cálculos extraoficiais falam mais de 300 mil, que sacaram seus recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para colocar seus recursos na Corporation, na nova Eletrobras. Eu conversei nessa segunda-feira, em on e off, com muitas fontes sobre esse assunto e também com o presidente da Abradim, a Associação Brasileira, que representa os investidores de pequeno porte em companhias de capital. Inclusive, foi ele o pioneiro nessa investida que agora conta com o apoio do governo federal e até do presidente Lula no questionamento junto à Justiça no processo de capitalização da Eletrobras. Segundo ele, houve muitos erros, muitas falhas e assim como reverter todo esse processo. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. A privatização foi feita de forma apressada e atabalhoada, repleta de ilegalidades que lesaram inclusive acionistas minoritários. Essas ilegalidades, entre elas a falta de uma avaliação independente de Itaipu, foram apontadas em ação civil pública proposta pela Abradim, que pede a suspensão da privatização. O Ministério Público endossou as alegações dessa ação e a União pediu recentemente o ingresso como assistente. O fato é que a privatização da empresa foi muito mal conduzida e, sob a ótica legal, deverá ser revertida. Esse então é o Aurélio Valporto, viu, Daniel? O que está em discussão nesse momento? O governo diz que tem uma participação societária de quase 43%, mas pelas regras da capitalização, a sua representatividade não é equivalente aos 43%, e sim apenas 10%, viu, Daniel? Tá certo. O Rodrigo Viga trazendo detalhes e informações sobre esse processo que envolve a Eletrobras. Viga, eu peço um minutinho, a gente vai repercutir e girar com os nossos comentaristas. Daqui a pouco eu sei que você tem mais informações para a gente. E que quem vai integrar o time do Jornal Jovem Pan a partir de agora é o Roberto Mota também, para analisar os principais assuntos do dia. Mota, seja bem-vindo, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a você. Queria, claro, também a sua análise acerca desse processo que envolve a Eletrobras, essa ação da AGU, leia-se, governo que pode, inclusive, abrir espaço para que o governo tenha poder de voto, mais poder dentro da Eletrobras, e isso poderia impactar, inclusive, no processo de privatização. O que a gente pode esperar por parte do STF nessa análise? Você consegue projetar qual deve ser o posicionamento da Suprema Corte, Mota? Boa noite, Daniel. Boa noite, Dora. Boa noite, nossa querida audiência. Eu não consigo projetar, Daniel. Eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que nessa questão há dois aspectos distintos que a gente precisa analisar. O primeiro é o aspecto da privatização, da operação de privatização. Você pegar uma empresa que é estatal e colocar essa empresa na mão da iniciativa privada. É lógico que isso tem que ser feito da melhor forma, com a melhor avaliação, com os critérios corretos. Então, tem formas melhores e formas piores de se fazer isso. Mas não pode haver dúvida quanto à importância da privatização, porque o Estado é um péssimo gestor. Então,
mesmo uma privatização mal feita é melhor do que manter aquela empresa sob a gestão estatal. Os exemplos estão aí para a gente ver. O maior deles foi a privatização das telecomunicações, que significou uma revolução aqui no Brasil. Quem se lembra como era antes, né, sabe que a gente pagava $5.000 por uma linha de telefone fixo, que levava 2 anos para ser instalada. Então, o primeiro aspecto é esse. Agora, o segundo aspecto é um desejo muito mal escondido pelo governo de acabar com tudo que veio do governo Bolsonaro, seja ele bom ou ruim, né? Então, por exemplo, o melhor exemplo disso é a tentativa de acabar com o marco do saneamento, que é uma lei que propiciou uma revolução na prestação de serviços de saneamento público no Brasil. Então, privatização é um instrumento excelente para o progresso e desenvolvimento econômico. É lógico, tem que ser feito da melhor forma possível.